Ele fez uma aposta em público, na frente de todo mundo, convicto de que ela jamais conseguiria vencer. Disse que se a faxineira da escola ganhasse dele no xadrez, ele pediria demissão na hora. O que Roberto Camargo não sabia é que aquela mulher de avental e pano de chão na mão guardava um segredo há mais de 20 anos. "Pega o tabuleiro!" gritou Roberto no corredor. Todo mundo parou. Uma professora que saía da sala congelou com a mão na maçaneta. 2 estudantes que passavam pelo corredor se encostaram na parede sem conseguir tirar os olhos dali. Teresa Almeida estava no fundo do corredor, esfregando o chão perto da janela. Levantou a cabeça devagar. "Tô falando com você, Teresa." Roberto abriu os braços como se estivesse num palco. "Aceita ou não aceita?" Um professor mais novo soltou uma risadinha nervosa. Outro desviou o olhar para o chão. Teresa não respondeu de imediato. Ficou só olhando para ele com uma calma estranha, que ninguém ali soube explicar direito depois. "Se me vencer no xadrez", disse Roberto apontando o dedo na direção dela, "eu peço demissão. Juro por esta diretoria." Bateu a mão na parede. "Mas se eu ganhar, e eu vou ganhar, a senhora para de reclamar das minhas decisões com qualquer um. Combinado?" O corredor inteiro estava olhando. Umas 30 pessoas, no mínimo, alguém já com o celular na mão. Teresa encostou o pano de chão na parede, soltou o cabo devagar e disse apenas, "Combinado." Roberto deu uma risada. Virou-se para a plateia como se esperasse aplausos. "Prepara o tabuleiro para a sexta." Ainda sorriu, já virando as costas. "Vou ser bonzinho e deixo você escolher as peças brancas." Mais risadas. Cláudia, lá no fundo, apertou o celular na mão e desviou o olhar com um desconforto visível no rosto. Teresa pegou o pano de volta. Continuou limpando o corredor como se não tivesse acontecido nada, mas tinha mudado alguma coisa no jeito como ela segurava aquele cabo, mais firme, mais decidido. Roberto Camargo tinha acabado de fazer a maior aposta da vida dele, e não fazia a menor ideia de quem estava pela frente. Na sexta de manhã, Teresa chegou mais cedo do que de costume. Passou pela sala de reuniões antes que alguém aparecesse. O tabuleiro já estava montado na mesa comprida, as peças enfileiradas dos 2 lados, pretas e brancas. Parou na porta. Ficou olhando o tabuleiro por um longo momento. Depois os olhos dela se fixaram no cavalo preto. Aquela peça pequena, esculpida em plástico barato, com o pescoço levemente torto, igual ao cavalo de madeira que o professor Mendes tinha na casa dele. O mesmo que ela apertava na mão quando tinha 17 anos, e o mundo parecia enorme e cheio de possibilidades. E, de repente, ela não estava mais ali. A sala cheirava a cera de assoalho e café coado. Teresa estava em pé num palco pequeno, num ginásio de uma escola pública na zona sul de São Paulo. Tinha 17 anos, um vestido azul emprestado da vizinha e as mãos suadas no bolso. "Campeã regional sub-20", repetiu o locutor no microfone. O público aplaudiu. Não era muita gente, umas 50 pessoas, talvez, mas o professor Mendes estava na primeira fila, em pé, batendo palmas com aquele sorriso de quem sabia desde o início que daria certo. "Eu te falei, Teresa", abraçou ela depois, apertando forte os ombros. "Sempre te falei que você ia conseguir." Ela riu. Apertou o troféu pequeno, de plástico dourado, como se fosse de ouro de verdade. 7 anos depois, o corredor do hospital tinha um cheiro diferente. Frio, asséptico, pesado. O médico disse palavras que ela não conseguiu juntar direito na cabeça. Hemorragia. Rápida. Não tinha o que fazer. Carlos tinha 32 anos. Larissa tinha 2. Teresa ficou sentada naquele corredor por horas, sem chorar, sem falar, com a bolsa no colo e os olhos fixos no linóleo amarelado do chão. Quando saiu do hospital, tinha uma filha para criar, um aluguel atrasado e nenhuma rede de proteção. O xadrez, os torneios, os planos de virar instrutora, tudo ficou dentro daquele corredor, junto com o cheiro do hospital. 3 meses depois, Teresa assinou o contrato como faxineira da escola municipal
professora Helena Andrade. A mulher do Recursos Humanos nem olhou para ela enquanto carimbava o papel. Entra pelos fundos, combinado? E uniforme sempre limpo. Teresa assinou. Dobrou o papel, colocou na bolsa e foi embora sem dizer mais nada. Tinha guardado os troféus numa caixa de sapato, empurrados lá para o fundo do armário. E decidiu, naquele dia, que passado não enche barriga de ninguém. A risada de Roberto Camargo, que vinha do corredor lá fora, a trouxe de volta num segundo. Teresa piscou. O tabuleiro estava ali, as peças nos seus lugares. E percebeu, olhando o cavalo preto com aquela calma estranha, que tinha passado 20 anos esquecendo quem era. Talvez fosse hora de lembrar. Teresa não queria vingança, pelo menos não ainda. O que ela queria, de verdade, era simples: fazer o seu trabalho sem ser humilhada. Chegar de manhã, limpar os corredores, ir embora à tarde e buscar Larissa na escola. Não pedia muito, mas nos últimos meses tinha ficado cada vez mais difícil. Tudo começou quando Roberto assumiu a direção. Antes dele, a escola tinha um clima diferente. A diretora anterior, Dona Fátima, cumprimentava todo mundo pelo nome, inclusive as faxineiras. Havia respeito no ar. Com Roberto, o clima mudou em uma semana. Ele chegou reorganizando tudo. Reuniões novas, regras novas, uma placa na entrada com o nome dele em letras garrafais. E um jeito de olhar para as pessoas da limpeza que Teresa conhecia bem. Aquele olhar que dizia, sem precisar falar, você não conta. Numa segunda-feira de março, Teresa tentou resolver uma coisinha pequena. O produto para limpar os banheiros que ela usava tinha acabado, e o pedido que ela tinha entregue 2 semanas antes ainda não tinha sido atendido. Foi até a sala do pessoal falar com Patrícia. Patrícia, o pedido do produto já repassei para o Roberto. Patrícia nem levantou os olhos do computador. Já faz 2 semanas e eu tenho que me virar com o que tem e não... Teresa. Patrícia parou de digitar. Olhou para ela com um sorriso que não era sorriso. Quando o diretor aprovar, eu aviso. Tá bem? Teresa ficou parada por 2 segundos. Tá bem, disse. Saiu da sala com as mãos nos bolsos do avental, apertadas em punho. Tentou de novo na semana seguinte. Dessa vez foi direto na porta da direção. Bateu. Roberto abriu, olhou ela dos pés à cabeça e antes que ela terminasse a primeira frase, disse: Fala com o pessoal do RH, isso não é da minha área. E fechou a porta. Ela ficou parada no corredor por um momento. Olhou de lado. Uma professora que tinha visto tudo rapidamente desviou o olhar e entrou na sala. Teresa foi até o banheiro de serviço. Abriu a torneira. Lavou as mãos mais do que precisava. Olhou no espelho e pensou: até quando? A resposta veio 3 dias depois, numa terça-feira à tarde. Roberto convocou uma reunião de equipe. Todo o pessoal administrativo, os professores e as faxineiras. Teresa ficou no fundo da sala, encostada na parede ao lado de Dona Margarida, a outra faxineira mais velha da escola. Tivemos um problema sério esta semana. Começou Roberto andando de um lado para o outro na frente da sala, como se estivesse dando aula. O banheiro masculino do 2º andar foi encontrado em condições inaceitáveis durante uma inspeção que fiz pessoalmente ontem à tarde. Fez uma pausa. Olhou direto para Teresa. A responsável por aquela área sabe muito bem quem é. 30 pares de olhos se viraram para Teresa ao mesmo tempo. Ela sentiu o calor subir no rosto, mas ficou calada. Não vou aceitar descuido nesta escola, continuou Roberto, agora andando para o fundo da sala, se aproximando dela. Se uma pessoa não é capaz de fazer bem o seu trabalho, que fale logo, porque tem muita gente que precisa de um emprego por aí. Dona Margarida, ao lado de Teresa, endureceu a mandíbula, mas não disse nada. O banheiro estava limpo ontem de manhã, falou Teresa. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu limpo aquela área todos os dias às 6:30 da manhã. O que acontece depois não depende só de mim.
Roberto se virou para ela com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Tá me respondendo? Tô explicando. Silêncio pesado na sala. Um professor mais novo, Ricardo, abriu a boca como se fosse falar, mas não falou. Cláudia, sentada na segunda fileira, olhou para o colo. Advertência por escrito, disse Roberto baixo, como se estivesse saboreando cada palavra. Vou pedir ao RH que registre. Pode sair. Teresa saiu. Andou pelo corredor de cabeça erguida, até virar a esquina. Depois se encostou na parede, fechou os olhos e fez 3 respirações fundas. A advertência na ficha não era a pior coisa. A pior coisa era a sensação de ter tentado se defender e, mesmo assim, ter saído derrotada. Como se o resultado já tivesse sido decidido antes mesmo de ela abrir a boca. Naquela noite, Teresa teve dificuldade para pegar no sono. Ficou deitada no escuro, olhando para o teto, com Larissa dormindo no quarto ao lado. Pensou em pedir demissão. Já tinha pensado antes, mais de uma vez. Mas o salário daquela escola pagava o aluguel, a luz e a mensalidade da escola da Larissa. Não tinha de onde tirar mais. Pensou em fazer uma denúncia formal. Mas contra quem? Com qual prova? Uma reunião em que ele a chamou de desleixada na frente de todo mundo? Não daria em nada. E aí veio o pensamento que ela mais odiava ter. Talvez estivesse exagerando. Talvez ele tivesse razão. Talvez realmente não estivesse conseguindo fazer bem o seu trabalho. E a culpa fosse dela, porque a cabeça estava em outro lugar, pensando em tabuleiros e cavalos pretos, quando devia estar concentrada no que importava. Ficou com aquele pensamento por um bom tempo. Deixou ele ali, como fazia às vezes, só para ver até onde ia. Mas aí lembrou do banheiro. Ela tinha limpado ele, sabia que tinha limpado. Tinha o costume de verificar 2 vezes antes de sair, sempre teve. E aí pensou, se deixasse Roberto fazer isso com ela, construir uma versão falsa e plantar a dúvida a ponto de fazer ela mesma acreditar, o que sobrava para Larissa ver em casa? Uma mãe que tinha aprendido a baixar a cabeça diante da mentira. Teresa se virou para o outro lado. Não. Não era assim que ela queria ser vista. Mas o medo continuava ali, grudado no peito como aquele cheiro de hospital que ela nunca conseguiu esquecer de verdade. E se ela reagisse e perdesse o emprego? E se tentasse e não bastasse de novo? Ficou assim, entre medo e raiva, até o sono chegar, bem depois da meia-noite. Na manhã seguinte acordou cedo como sempre, vestiu o uniforme, tomou o café em silêncio e foi trabalhar. Ainda não tinha uma resposta, mas alguma coisa dentro dela estava começando a girar. Foi na quinta-feira, um dia antes da partida marcada, que Roberto decidiu que já tinha esperado demais para se divertir. Era quase meio-dia. A sala dos professores estava cheia. Tinha um intervalo longo naquele dia por causa de uma reunião pedagógica que tinha terminado cedo, e quase todo mundo tinha ficado ali. Professores, pessoal administrativo, 2 coordenadores, umas 12, 15 pessoas ao redor das mesas, com café e biscoitos. Teresa estava no canto da sala, abaixada, reorganizando o armário dos produtos de limpeza que ficava atrás da porta. Trabalho de rotina. Nem tinha notado quando Roberto entrou. Pessoal, olha só! A voz dele cortou as conversas paralelas. A candidata já está aqui se preparando. Algumas pessoas riram sem entender. Outros olharam para Teresa. Ela continuou arrumando o armário. Pegou uma embalagem, verificou o rótulo, colocou no lugar certo. Amanhã a Teresa aqui vai me dar uma lição de xadrez. Roberto pegou uma cadeira, virou ela ao contrário e sentou com os braços cruzados no encosto, como se fosse assistir a um espetáculo. Pelo menos é o que ela pensa. Mais risadas, leves, nervosas, do tipo que as pessoas fazem quando não sabem bem se devem rir, mas têm medo de não rir. Teresa fechou o armário com cuidado, levantou devagar. Depois eu termino, Teresa. O professor Ricardo falou baixinho, com um tom que queria ser gentil, mas soou como pena. Ela não respondeu. Pegou o pano de chão e foi até a pia.
Não, não, Roberto fez um gesto com a mão. Deixa ela. É bom que ela se acostume com a plateia. Amanhã vai ter muito mais gente olhando. Foi o vice-diretor, Sérgio, que jogou gasolina sem que ninguém convidasse. Roberto, você é bom demais. Sérgio se encostou na parede com o café com leite na mão, sorrindo. Deveria ter apostado algo mais interessante. Sei lá, uma semana sem ter que limpar os banheiros. Risada geral. Teresa estava de costas para eles, torcendo o pano na pia. Os dedos dela apertaram o tecido mais do que precisava. Ah, mas eu tenho pena. Roberto abriu um sorriso largo. Olha, Teresa, vou te dar uma chance. Se quiser desistir agora, sem partida, sem drama, eu cancelo até a advertência da semana passada. Fica entre nós. Ela se virou. Olhou para ele por um segundo. Depois olhou para a sala inteira, que estava olhando para ela, esperando a resposta. Cláudia estava sentada numa cadeira no canto, com o olhar no chão, a mão fechada ao redor do copo de plástico. O senhor não precisa cancelar nada, disse Teresa. Amanhã eu tô lá. Sérgio soltou um assobio baixo. Alguém fez aquele som, "Oh!", que as pessoas fazem quando acham que alguém vai se machucar. Roberto se levantou da cadeira devagar. Aproximou-se dela em passos lentos, teatrais, como quem tem todo o tempo do mundo. Sabe o que eu respeito em você, Teresa? Falou com um tom que fingia admiração. A coragem, ou é falta de juízo. Ainda não decidi qual dos dois. Mais risadas. Dessa vez mais livres, mais à vontade. Teresa não respondeu. Dobrou o pano. Guardou embaixo da pia. Estava saindo da sala quando Roberto falou de novo, agora para o grupo, sem nem fingir que era uma conversa particular. Pessoal, alguém aqui já ensinou xadrez para um iniciante? Abriu os braços. Pergunto porque amanhã eu posso precisar de paciência. Sabe como é? Tem que explicar como move cada peça, o nome de cada uma. Ricardo desviou o olhar para o celular. Teresa parou na porta. Respirou fundo, virou o corpo para a sala. Eu sei como move cada peça. A voz saiu firme, mais firme do que ela tinha previsto. E sei que o cavalo é a única peça que pula por cima das outras. Silêncio por cerca de 3 segundos. Alguém prendeu a respiração. Por um momento, o sorriso de Roberto vacilou. Apenas um instante, rápido, quase imperceptível. Mas Teresa viu. Depois ele se recuperou. E quando se recuperou, foi pior. Olha só. Bateu as palmas 2 vezes, devagar, com escárnio. Ela estudou. Pessoal, a Teresa estudou. Virou-se para Sérgio. Sérgio, ela sabe que o cavalo pula. Tô com medo. Sérgio soltou uma risada. 2 professoras riram junto, aquele tipo de riso que as pessoas fazem quando já escolheram um lado, e o lado é o do mais forte. Teresa ficou parada na porta por um segundo, que pareceu muito mais longo do que foi. Roberto chegou até ela. Parou a menos de 1 metro. Abaixou a voz num tom que só ela podia ouvir de perto, mas alto o bastante para quem estava perto pudesse captar pedaços. Vou te dar um conselho de graça, disse. Amanhã, quando você sentar naquela cadeira na frente de todo mundo e não souber o que fazer, vai ser vergonhoso. E eu não quero que você passe por isso. Então te peço, com toda a educação do mundo, desiste hoje, enquanto dá tempo. Teresa olhou para ele, bem nos olhos. Não disse nada. Roberto deu um passo atrás, sorriu para a sala e abriu as mãos como quem diz, eu tentei. Tá bom, problema seu. Virou as costas para ela. Naquele momento, Sérgio levantou o celular no ar e tirou uma foto. Teresa, parada na porta da sala dos professores, com o avental, com o pano de chão ainda na mão, sozinha, enquanto todo mundo olhava ou ria ou fingia que não via. Ela saiu. O corredor estava vazio. Os passos dela ecoavam no piso que ela mesma tinha encerado naquela manhã. Não havia mais nada para dizer ali. Amanhã ela falaria de outro jeito. Teresa chegou em casa às 6:30 da noite. Larissa estava na cozinha com o caderno aberto na mesa, fazendo lição de matemática com o fone de ouvido no pescoço.
Levantou os olhos quando a mãe entrou. Oi, mãe. Tudo bem? Teresa colocou a bolsa na cadeira. Tirou o casaco. Foi direto para a pia lavar as mãos. Sim, disse. Faz a lição. Larissa ficou olhando para ela por uns 2 segundos a mais do que o normal. Mas não perguntou mais nada. Voltou para o caderno. Teresa esquentou a janta que tinha deixado na geladeira de manhã. Colocou 2 pratos na mesa. Comeram quase em silêncio, só com o barulho da colher no prato e algum som que vinha da rua lá fora. Mãe, disse Larissa no meio da janta. Você está diferente hoje, mais quieta que o normal. Teresa olhou para a filha. Aquela menina de 16 anos com o cabelo preso de qualquer jeito e os olhos que eram idênticos aos do Carlos. Observadora demais para a idade dela. Tive um dia longo, disse Teresa. Come. Depois que Larissa foi para o quarto, Teresa ficou sozinha na cozinha por um bom tempo. Lavou os pratos devagar, sem pressa, com a cabeça longe. A foto que Sérgio tinha tirado ficou presa na cabeça dela. Ela parada na porta, com o avental, enquanto todos riam. Pensou no que aconteceria amanhã se simplesmente não aparecesse. Se chegasse cedo, pegasse a vassoura, fingisse que nada tinha sido combinado. Roberto provavelmente a deixaria em paz, contente com a ideia de que ela tinha recuado por medo, e a vida continuaria igual. Igual a como tinha sido nos últimos 2 anos. Secou as mãos no pano de prato. Foi para o quarto. Abriu o armário. Ficou olhando para a pilha de cobertores no fundo da prateleira de baixo por um momento. Depois se abaixou, moveu os cobertores com cuidado e puxou a caixa de papelão que estava ali atrás. A caixa estava fechada com fita adesiva amarelada pelo tempo. Puxou a fita com cuidado. Abriu. Em cima de tudo, dobrado, tinha um recorte de jornal. A foto dela aos 17 anos, em pé num palco pequeno, com o troféu na mão e o sorriso mais aberto que ela já tinha dado na vida dela. A legenda embaixo. Teresa Almeida, da Escola Municipal de São Paulo, vence o Campeonato Regional Sub-20 de xadrez. Embaixo do recorte, 3 troféus pequenos, um certificado da Confederação Brasileira de Xadrez e uma foto impressa em papel comum, desbotada pelo tempo, de Teresa e o professor Mendes sentados diante de um tabuleiro, ambos sorrindo para a câmera. Teresa ficou olhando a foto por um longo momento. Depois foi para o quarto, pegou o celular e ficou com ele na mão sem desbloquear a tela. Fazia cerca de 8 anos que ela não falava com o professor Mendes. Tinham perdido contato depois que ela mudou de bairro. Sabia que ele estava no Facebook, porque uma vez apareceu num comentário embaixo de uma foto de um ex-colega, mas nunca tinha mandado mensagem. Abriu o aplicativo, procurou o nome dele, Henrique Mendes. O perfil estava lá. Foto de um homem com o cabelo completamente branco, óculos novos, sentado numa praça. Parecia mais velho, mas o sorriso era o mesmo. Teresa ficou com o dedo sobre a tela. Pensou em Roberto na sala dos professores, no Sérgio rindo, no Ricardo olhando para o celular para não ter que tomar partido. Pensou em Larissa na cozinha perguntando se estava tudo bem. Digitou. Professor Mendes, não sei se o senhor lembra de mim. Sou Teresa, sua aluna de São Paulo. Preciso muito falar com o senhor. É urgente. Ficou olhando para a mensagem por 3 segundos. Enviou. O coração dela acelerou de um jeito que não sentia há muito tempo. Não era medo. Era outra coisa. Algo mais antigo, mais fundo, que ela tinha guardado na mesma caixa dos troféus. O celular vibrou 40 segundos depois. Teresa, claro que lembro. Lembro de cada movimento seu. Me liga agora. Teresa ligou. O telefone tinha acabado de dar o primeiro sinal quando ele atendeu. Teresa Almeida. A voz do professor Mendes estava mais rouca do que ela lembrava, mas o carinho era o mesmo. Quanto tempo, minha menina? Ela não tinha planejado chorar,
Mas a voz dele, aquele jeito de dizer minha menina, que ele usava com todos os alunos em quem realmente acreditava, foi direto num lugar que ela tinha fechado há muito tempo. Contou tudo para ele. Roberto, a aposta, a humilhação, a partida marcada para a manhã seguinte. Falou sem parar, em pé no quarto, com a caixa dos troféus ainda aberta no chão. Quando terminou, ele ficou em silêncio por cerca de 3 segundos. Você ainda joga? Perguntou. Faz anos que não encosto num tabuleiro. Mas não se esquece, isso não se esquece. Outra pausa. Teresa, eu moro na Vila Mariana agora. É 40 minutos de ônibus do centro. Se você conseguir chegar aqui hoje à noite, a gente treina. Professor, já são 8 da noite. E a partida é amanhã de manhã, disse ele simples. Então você vem ou não vem? Teresa olhou para a caixa no chão. Olhou para a foto dos dois no tabuleiro. Vou. Ele abriu a porta antes mesmo de ela bater. Já tinha o tabuleiro montado na mesa da sala, 2 cadeiras posicionadas uma de frente para a outra, um copo de água para cada lado. Como se já soubesse que terminaria assim. Tinha mais cabelos brancos. Usava óculos mais grossos. Mas quando apontou para a cadeira e disse, senta, vamos ver o que sobrou. Teresa tinha novamente 17 anos. Sentou. Olhou para o tabuleiro. Moveu o peão central. Henrique entrelaçou os dedos na frente do rosto, estudando o movimento. Depois um pequeno sorriso se abriu no canto da boca dele. Está aí, disse baixo. Sabia que estava aí. Jogaram por quase 2 horas. Ela errou nas aberturas, ficou lenta nas trocas do meio do jogo, deixou passar 2 oportunidades de ataque que antes teria visto de longe. Mas o raciocínio estava ali, a intuição estava ali, só precisava de um pouco de ar. No final da segunda partida, Henrique deitou o rei, sinalizando que ela tinha vencido, e bateu a mão na mesa com satisfação. Aquele homem não sabe o que o espera. Foi durante o intervalo, enquanto ela pegava água na cozinha, que Henrique trouxe o notebook para a mesa. Senta aqui um segundo, disse abrindo o navegador. Você sabia que esse diretor participa de torneios? Teresa franziu a testa. Não. Fiquei curioso depois que você me ligou. Pesquisei. Henrique digitou o nome de Roberto Camargo no site da Confederação Brasileira de Xadrez. O perfil apareceu. Ele participa dos torneios amadores do clube do bairro dele. Joga há 3 anos. Teresa se inclinou para ver a tela. O rating dele é 1180. Henrique apontou para o número. Sabe qual é o seu, que ainda está ativo no sistema porque nunca foi cancelado? Ela olhou para ele. 1847. Henrique virou o notebook na direção dela para ela ver melhor. Teresa, você ainda está registrada na Confederação. O seu histórico está todo lá. Campeonato Regional Sub-20, Classificação Nacional, os 3 torneios regionais que você venceu. Ela ficou olhando para a tela por um longo momento. Não era só raiva o que ela sentiu. Era algo mais pesado e mais limpo ao mesmo tempo. Como quando você procura uma coisa que jurou ter perdido e encontra exatamente onde tinha deixado. Ele nunca jogou contra ninguém como você. Henrique fechou o notebook. Nunca na vida dele. A gente precisa que aconteça em público, falou Henrique, voltando para a sala. Não só vocês dois numa salinha fechada. Você precisa de testemunhas. Ele marcou na sala de reuniões, disse Teresa. Vai ter gente, mas não muita. Tem que ser mais. Henrique bateu o dedo na mesa. Dá para mudar o lugar? Teresa pensou. Ficou em silêncio por um momento. Aí lembrou de Cláudia. Aquela funcionária que desviava o olhar, que apertava o copo entre as mãos, que nunca ria de verdade quando os outros riam. Teresa tinha visto isso muitas vezes. Cláudia não era aliada de Roberto. Só tinha medo dele, que é diferente. Tem uma pessoa, disse Teresa. Não sei se ela aceita. Uma pessoa certa vale mais do que 10 erradas, respondeu Henrique. Fala com ela. Teresa pegou o celular, abriu o WhatsApp.
Procurou o número de Cláudia, que tinham trocado uma vez para uma mensagem de trabalho. Digitou: Cláudia, preciso te pedir um favor. Sei que é estranho, mas é importante. A resposta veio em menos de 1 minuto. Eu estava esperando você dizer alguma coisa. Pode mandar. Teresa chegou em casa quase meia-noite. Larissa já tinha dormido. A casa estava tranquila. Guardou a bolsa, foi para o quarto e estava quase apagando a luz quando o celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo. Sei que você está treinando. Mudei a partida para amanhã às 8 da manhã, antes do intervalo. Se não aparecer, vou considerar que desistiu. Roberto. Teresa ficou olhando para a mensagem. 8 da manhã. Tinha combinado de chegar às 8h30 com o Henrique. Cláudia tinha passado a tarde reorganizando tudo para fazer acontecer no auditório, que cabia mais gente, e tinha avisado os professores que chegavam cedo. Tudo planejado para as 8h30. Ligou para Henrique. Ele atendeu no segundo sinal. Ele mudou o horário, disse ela. 8 da manhã. Silêncio do outro lado. Professor? Tô pensando, disse ele, mais segundos. A Cláudia consegue avisar todo mundo até esse horário? Sei não, já é tarde. Liga para ela agora. Eu saio de casa às 6 da manhã e chego aí antes das 8. Pausa. Teresa, ele mudou o horário porque tá com medo. Percebeu que você não recuou e tentou te pegar de surpresa. Ela respirou fundo. Eu sei. Então não muda nada. A voz dele estava calma, firme, igual a todas as vezes que ela entrava nervosa num torneio e ele dizia a mesma coisa antes de ela sentar na cadeira. Você já sabe jogar. Senta e joga. Teresa desligou. Ficou no escuro por 1 segundo. Depois abriu o contato de Cláudia e digitou. Ele mudou para 8 da manhã. Dá tempo? 3 minutos de silêncio. Depois. Dá. Já tô mandando mensagem para todo mundo. Teresa colocou o celular no criado mudo. Deitou. Fechou os olhos. Amanhã era o dia. Teresa acordou às 5h40 da manhã, sem precisar do despertador. Ficou deitada por uns 2 minutos olhando para o teto, com aquela sensação estranha de quem dormiu pouco, mas dormiu profundo. O tipo de sono que vem quando a decisão já foi tomada e não tem mais nada para ficar remoendo. Levantou. Foi ao banheiro. Se olhou no espelho por 1 segundo mais longo que o normal. Não disse nada para si mesma. Não precisava. Tomou banho, vestiu o uniforme de sempre e foi fazer café. Larissa apareceu na cozinha às 6h15, ainda com o cabelo bagunçado de dormir. Mãe, você vai sair mais cedo hoje. Tenho uma coisa importante de manhã. Teresa colocou o pão na torradeira. Senta, vou te fazer um café. Larissa sentou. Ficou observando a mãe se mover pela cozinha com aquela calma diferente, mais centrada que o normal. É sobre aquele diretor? Perguntou Larissa. Teresa parou por meio segundo. Depois continuou tirando o pão da torradeira. Como você sabe? Mãe, a escola inteira sabe. Minha amiga Júlia tem uma irmã que estuda lá. Larissa apoiou o queixo na mão. É verdade que você vai jogar xadrez contra ele? Teresa colocou o prato na frente da filha. Sentou do outro lado da mesa. É verdade. Larissa ficou olhando para ela. Aqueles olhos do Carlos, observadores, sérios demais para uma menina de 16 anos. Você sabe jogar xadrez? Teresa tomou com um gole de café. Sabia, disse. Vamos ver se ainda sei. Ela chegou na escola às 7h20. O portão estava aberto, o corredor principal vazio. Só Dona Margarida varrendo o pátio lá atrás, que levantou a cabeça quando viu Teresa entrar. Teresa foi direto para o auditório. Cláudia já estava lá. Tinha chegado ainda mais cedo, e o que ela fez naquelas poucas horas foi mais do que Teresa esperava. As cadeiras do auditório tinham sido reorganizadas em semicírculo ao redor de uma mesa central. O tabuleiro da sala de reuniões estava na mesa, bem no meio, 2 copos de água para cada lado.
Consegui falar com 8 professores ontem à noite. Cláudia falou em voz baixa, acelerada. E mandei uma mensagem no grupo dos funcionários dizendo que ia ter uma coisa importante no auditório às 8. Não disse o quê. Teresa olhou para a sala. A luz da manhã entrava pelas janelas grandes e batia direto na mesa central. Cláudia. Teresa colocou a mão no ombro dela. Obrigada. Cláudia assentiu. Tinha um brilho nos olhos que misturava nervosismo e alívio, o tipo que aparece quando uma pessoa finalmente faz alguma coisa que devia ter feito antes. Tem uma coisa, disse Cláudia. O Sérgio mandou uma mensagem no grupo agora há pouco perguntando o que era aquele aviso do auditório. Ignorei, mas se ele contar para o Roberto antes... Deixa ele contar, disse Teresa. Quanto mais gente vier, melhor. O professor Mendes chegou às 7h50, de ônibus, com uma pasta de papelão debaixo do braço e o mesmo velho tabuleiro de madeira que ele tinha em casa. Teresa o encontrou na entrada e ficaram em pé no corredor por um momento. Como você se sente? Perguntou ele. Pronta, disse ela. Ele assentiu uma vez, satisfeito. Entraram juntos na sala. Henrique colocou a pasta na mesa ao lado do tabuleiro. Dentro tinha uma cópia impressa do registro de Teresa na Confederação Brasileira de Xadrez, com o histórico completo, o rating e os títulos. Tinha também uma foto escaneada da premiação regional, tirada do arquivo online do Diário de São Paulo. Se ele tentar dizer que é mentira, está tudo documentado, disse Henrique. Cláudia olhou para os papéis. Depois olhou para Teresa. Eu não sabia, disse Cláudia baixo. Todos esses anos aqui eu não sabia de nada disso. Ninguém sabia, disse Teresa. Tinha que ser assim. Às 7h58, a sala tinha quase 20 pessoas. Professores, pessoal administrativo, Dona Margarida, que tinha largado a vassoura e entrado sem ser convidada. Todos em pé perto das paredes ou sentados nas cadeiras em semicírculo, conversando baixo, sem entender exatamente o que estava prestes a acontecer, mas sentindo que era algo que valia a pena ver. Roberto entrou às 8 em ponto. Chegou com Sérgio ao lado e 2 professoras atrás, aquelas que sempre apareciam com ele quando queria a plateia. Entrou falando, já no modo de quem tem o controle da situação. Mas parou quando viu a sala. Viu a mesa no centro, o tabuleiro, as cadeiras em semicírculo, as 20 pessoas, e Teresa em pé ao lado da mesa, com as mãos juntas na frente do corpo, esperando. Viu o professor Mendes sentado numa cadeira lateral, com a pasta no colo. Por um segundo, a segurança no rosto de Roberto vacilou. Apenas um segundo. Depois, abriu um sorriso que tinha mais esforço do que estava mostrando. Bom, disse, olhando ao redor. Parece que virou um evento. Teresa puxou a cadeira dela. Sentou. Pode sentar, Roberto, disse ela. Pode começar. Roberto puxou a cadeira do outro lado da mesa com uma mão só. Leve, como quem não precisa fazer esforço para nada. Sentou com aquela postura larga, cotovelos abertos, o tipo de postura que ocupa mais espaço do que o necessário. Olhou para o tabuleiro. Olhou para Teresa. Está tudo bem organizado aqui, disse, olhando ao redor na sala cheia. Quem mandou avisar todo mundo? Ninguém respondeu. Ele deixou o silêncio passar como se não se importasse. Pegou uma peça branca do tabuleiro, o rei, e começou a girar entre os dedos. Bem, já que tem plateia... Colocou o rei de volta no lugar com uma batidinha leve. Vamos fazer bonito. Sérgio estava encostado na parede de braços cruzados, sorrindo. As 2 professoras que tinham vindo com Roberto ficaram perto da porta. O resto do público estava parado, sentado, à espera. Roberto fez o primeiro movimento com uma confiança que não precisava ser demonstrada, mas ele demonstrou mesmo assim. Peão do rei 2 casas à frente, movimento de abertura clássica, e ainda olhou para o público depois de fazer como se tivesse acabado de resolver uma equação difícil. A abertura clássica.
anunciou, virando-se ligeiramente para Sérgio. Simples, mas eficiente. Vou devagar para não assustar. Risada de Sérgio. Uma professora no fundo sorriu sem graça. Teresa olhou para o tabuleiro. Fez a sua resposta em menos de 10 segundos. Peão central, posição simples, sem revelar nada. Roberto estudou o movimento por uns 15 segundos com uma expressão de quem está avaliando algo que não merece muito esforço. Fez o segundo movimento. Cavalo para F3, desenvolvimento de manual. Sabe o que separa um jogador de verdade de um iniciante? Falou sem olhar para ela, como se estivesse pensando em voz alta. O iniciante reage, o jogador de verdade controla. Alguém no público assentiu com a cabeça. Ainda do lado dele, Teresa respondeu. Bispo em saída, diagonal aberta, rápida, sem hesitar. Roberto piscou uma vez. Estudou o tabuleiro 1 segundo a mais do que antes. Fez o movimento seguinte. Disse mais alguma coisa sobre estratégia, sobre paciência, sobre como o xadrez era um jogo de inteligência e não de sorte. O público ouvia, alguém com o celular filmando discretamente. Teresa não disse nada, jogou. E foi assim por 4, 5 movimentos. Roberto falando, Teresa jogando. O sorriso dele ficou um pouco mais forçado a cada rodada, mas ele ainda aguentava. Ainda tinha o público. Aí ele fez uma troca de peças no centro do tabuleiro que ele achou que era vantajosa. E Teresa respondeu com um movimento que não estava no repertório dele. Roberto parou. Olhou para o tabuleiro com uma atenção que não tinha tido antes. A posição não estava como ele esperava. A rainha dele estava exposta de um ângulo que ele não tinha antecipado. O bispo dela controlava uma diagonal inteira que ele tinha ignorado nos últimos movimentos. O silêncio na sala mudou de qualidade. Foi o professor Mendes que se levantou primeiro. Ainda não disse nada. Só abriu a pasta de papelão devagar e colocou os documentos na mesa lateral, bem à vista de quem estava perto. Roberto viu. Olhou para o homem velho que estava sentado ali desde o início, sem ter sido apresentado. Quem é você? Perguntou Roberto. Henrique Mendes, respondeu ele simples. Fui treinador de xadrez por 32 anos. Treinei a Teresa quando ela tinha 17 anos. Um murmúrio baixo atravessou a sala. Roberto revirou os olhos. Trouxe torcida, então. Trouxe a documentação. Henrique pegou a primeira folha e colocou na ponta da mesa do jogo, virada para o público. Este é o registro oficial dela na Confederação Brasileira de Xadrez. Rating 1847. Ainda ativo. Alguém no público se levantou para ver melhor. Depois outro. Cláudia pegou uma das folhas e começou a passar para as pessoas ao redor. Isso não prova nada, disse Roberto, mas a voz tinha perdido um grau da leveza anterior. Qualquer um pode ter uma inscrição. Pode, concordou Henrique. Mas não qualquer um tem 3 títulos regionais e uma classificação nacional sub-20. Colocou a segunda folha. A foto escaneada do Diário de São Paulo. Teresa, aos 17 anos, no palco, com o troféu. Este é o Diário de São Paulo de novembro de 2001. Dá para verificar no arquivo digital deles. Silêncio. Não o silêncio de antes, que era de quem espera entretenimento. Era o silêncio de quem acabou de entender que a história era diferente do que pensava. Roberto olhou para a foto, olhou para Teresa, olhou para a foto de novo. Isso foi há 20 anos, disse. A voz estava controlada, mas os dedos dele no tabuleiro não estavam. Não significa nada hoje. Teresa olhou para ele pela primeira vez desde que a partida tinha começado, com calma. Com uma calma que era o oposto do nervosismo, o tipo de calma que aparece só em quem não tem mais nada para provar para si mesmo. Então termina a partida, disse ela, e fez o movimento que prendia o rei dele em 3 lances. Roberto ficou olhando para o tabuleiro. O público ficou olhando para Roberto. O primeiro a se mexer foi o professor Ricardo. Ele estava sentado na segunda fila desde o início, tranquilo, com o celular no bolso.
Agora se levantou, foi até a mesa lateral e pegou uma das folhas que Henrique tinha colocado. Leu. Leu de novo. Passou para a professora ao lado dele sem dizer nada. Ela também leu. Cobriu a boca com a mão. Cláudia estava em pé perto da janela com o celular na mão. Tinha aberto o site do Diário de São Paulo e encontrado o arquivo. A foto estava lá, igual à impressa, com data e tudo. Virou o celular na direção de Dona Margarida ao lado. Dona Margarida olhou, fechou os olhos por um segundo, como quem está processando. Pessoal, falou Dona Margarida em voz baixa, mas no silêncio da sala todos ouviram. Ela é campeã regional. O murmúrio que veio depois não foi barulhento. Foi aquele tipo de som coletivo que sai quando um grupo inteiro muda de ideia ao mesmo tempo. Cadeiras raspadas levemente. Pessoas se inclinando para falar com quem estava ao lado. Celulares levantados. Sérgio se afastou da parede. O sorriso tinha desaparecido. Olhou para Roberto com uma expressão que perguntava o que fazer, mas Roberto não estava olhando para ele. Roberto estava olhando para o tabuleiro. A posição estava feia. Não estava só feia, estava sem saída. Ele podia ver agora com uma clareza que doía. A rainha dele estava presa. O bispo dela cortava a rota de fuga do rei. Ele tinha 2 movimentos, talvez 3, antes do fim. Estava tudo armado. Disse de repente mais alto do que pretendia. Ela sabia da partida antes, treinou de propósito para isso. Não foi um desafio justo. Ricardo se virou para ele com uma expressão que Teresa nunca tinha visto no rosto calmo daquele professor. Roberto, o desafio foi você que fez. A voz de Ricardo estava firme, sem agressividade. Pior do que agressividade. Era decepção. Na frente de todo mundo. Ninguém pediu. Uma professora mais nova, que Teresa mal conhecia, falou do fundo. E ela aceitou na hora. Todo mundo viu. Outro professor. Tem um vídeo. O Sérgio gravou ontem na sala dos professores. Sérgio ficou rígido. As 2 professoras que tinham entrado com Roberto trocaram um olhar. Uma delas deu um discreto passo atrás, afastando-se do grupo delas. O gesto pequeno, quase imperceptível, que significa: eu não faço parte dessa história. Roberto se levantou da cadeira. Esta reunião acabou, disse, tentando recuperar o tom de autoridade. Todo mundo volta ao trabalho. Ninguém se mexeu. Senta, Roberto. A voz de Teresa estava baixa. Não era uma ordem, não era um pedido. Era apenas uma constatação de que a partida ainda não tinha terminado. Ele olhou para ela. Tinha raiva nos olhos, mas por baixo da raiva havia outra coisa. Algo que ele não estava acostumado a sentir naquela escola, naquele papel, naquela vida que ele tinha construído em cima de nunca ser contestado. Medo. Não tenho mais nada para provar aqui, disse. Não, concordou Teresa. Eu sei, mas a partida não terminou e o senhor fez uma promessa na frente de todas essas pessoas. Cláudia levantou o celular. Na tela, o vídeo que Sérgio tinha gravado no dia anterior. O próprio Sérgio sem perceber a ironia. Roberto apontando o dedo e dizendo claramente: se me vencer no xadrez, eu peço demissão. Juro por esta diretoria. O áudio saiu por toda a sala. Silêncio absoluto depois. Roberto olhou para o celular de Cláudia. Olhou para Sérgio, que agora estava olhando para o chão. Olhou para os professores, os funcionários, Dona Margarida, que estava de braços cruzados, e a expressão de quem esperou por esse dia mais tempo do que todos os outros. Foi uma brincadeira, disse. A voz saía diferente agora, mais aguda, menos controlada. Ninguém leva a sério, foi um momento de... Roberto, o professor Mendes falou pela 2ª vez desde que tinha chegado, baixo, sem se levantar da cadeira. A partida está a 4 lances do xeque-mate. Quer continuar ou quer desistir? Roberto ficou parado. Olhou para o tabuleiro uma última vez. Estudou a posição como se ainda pudesse encontrar uma saída que não existia. O bispo dela na diagonal. O cavalo dele fora de jogo. O rei preso no canto. Não havia saída. Pegou o rei com 2 dedos.
Deitou a peça no tabuleiro. O som pequeno, seco, de plástico batendo em plástico, ecoou na sala como se fosse muito mais alto do que era. Ninguém disse nada por cerca de 4 segundos. Aí Ricardo bateu palmas uma vez, apenas uma, e isso foi suficiente para quebrar o silêncio. Vieram mais palmas. Não era uma ovação, não era uma comemoração barulhenta. Era o tipo de palma de quem está aliviado, de quem viu uma coisa que precisava ser vista. Roberto saiu da cadeira sem olhar para ninguém. Foi em direção à porta com Sérgio atrás, que agora parecia menor do que quando entrou. Na porta, parou, não se virou. Não foi nada pessoal, disse. Teresa olhou para a nuca dele. Para mim foi, respondeu ela. Ele saiu. 3 dias depois, a carta de demissão de Roberto Camargo foi protocolada no RH da escola. A Diretoria Regional de Ensino abriu uma investigação com base nos depoimentos dos funcionários, muitos deles entregues nos dias seguintes à partida, assinados com nome e sobrenome. Sérgio pediu transferência antes que pedissem para ele. Teresa soube de tudo isso depois. Naquele momento, quando a porta da sala se fechou, ela ficou sentada na cadeira por um instante. Olhou para o tabuleiro com as peças ainda no lugar do xeque-mate. Respirou fundo. Levantou. A sala se esvaziou devagar. As pessoas saíam em pequenos grupos, conversando baixo, com aquele jeito de quem precisa processar o que viu antes de conseguir falar direito. Ricardo passou perto de Teresa antes de sair, parou, abriu a boca, fechou, e aí disse apenas: "Desculpa se fiquei calado todo esse tempo." Ela assentiu. Não disse que estava tudo bem porque não estava, mas assentiu. Cláudia foi a última a sair, depois de ajudar a reorganizar as cadeiras. Parou na porta, olhou para Teresa com aquele brilho ainda nos olhos. "Fica aqui?" perguntou Cláudia. "Mais um minuto", disse Teresa. Cláudia saiu. A porta se fechou com um som suave. A sala ficou vazia. Só Teresa e o professor Mendes, que estava guardando os papéis na pasta sem pressa, como quem não quer interromper nada. Teresa olhou para o tabuleiro uma última vez. O rei de Roberto ainda estava deitado do mesmo jeito. Pegou a peça, colocou de pé de novo, arrumou as outras ao redor. Deixou o tabuleiro organizado, como tinha encontrado. "Vamos?" perguntou Henrique, a pasta debaixo do braço. Ela pegou a bolsa. Saíram juntos pelo corredor. No pátio, o sol da manhã estava forte. Henrique esperou o ônibus na calçada com ela por alguns minutos, sem precisar falar muito. Quando o ônibus dele chegou, subiu, virou-se no degrau e disse: "Você sempre soube jogar, Teresa. Só precisava lembrar." A porta fechou. O ônibus partiu. Ela ficou na calçada por um momento. O vento bateu leve no avental dela. Depois voltou para a escola, pegou o pano de chão e foi trabalhar. 3 semanas depois, a sala da direção tinha uma cara nova. Roberto Camargo saiu levando uma caixa de papelão numa segunda-feira de manhã, com a gravata torta e o estacionamento vazio porque era cedo. Ninguém veio se despedir. A placa com o nome dele na porta da direção foi removida naquela mesma tarde. Teresa soube por Dona Margarida, que soube por Patrícia do RH, que não conseguiu esconder o alívio na voz quando contou. Numa terça-feira do mês seguinte, Teresa estava fazendo pausa para o café na sala dos funcionários quando recebeu uma ligação de um número de São Paulo que ela não tinha salvo. Era uma mulher da Confederação Brasileira de Xadrez. "Senhora Teresa Almeida?" "É ela mesma." "A senhora ainda está ativa no nosso banco de dados. Estamos organizando um projeto de xadrez para as escolas públicas da região metropolitana, e o seu nome foi indicado por um ex-professor como possível coordenadora de turmas iniciantes." A mulher fez uma pausa. Seria uma posição remunerada, com horário flexível. A senhora teria interesse em conversar? Teresa ficou em silêncio por cerca de 3 segundos. Olhou pela janela da sala dos funcionários para o pátio da escola.
Viu a luz do sol no chão que ela tinha acabado de limpar. Tenho interesse, disse. Desligou. Ficou olhando para o celular na mão. Respirou fundo pelo nariz. Mandou uma mensagem para o professor Mendes. Ligaram da Confederação. A resposta veio em menos de 1 minuto. Apenas um emoji. O sorriso com os olhinhos fechados de felicidade, do jeito que uma pessoa de 70 anos manda uma mensagem quando não conhece os outros emojis, mas aquele funciona. Teresa colocou o celular no bolso e voltou ao trabalho com um passo diferente. Nem mais rápido, nem mais devagar. Diferente. Foi numa sexta-feira à tarde que ela viu o menino. Estava saindo da escola quando passou por uma pracinha pequena na rua de trás. Tinha um banco de cimento embaixo de uma árvore e num canto do banco estava um menino de cerca de 12 anos, com a mochila no chão, um tabuleiro de papelão desmontado no colo. Estava olhando para as peças com uma expressão de quem quer muito aprender alguma coisa, mas não tem ninguém para ensinar. Teresa parou na calçada. Ficou olhando por um segundo. Depois foi até o banco. Sentou ao lado dele. Você sabe jogar? Perguntou. O menino balançou a cabeça. Tô tentando aprender sozinho, mas o cavalo eu ainda não entendi. Teresa pegou o cavalo de plástico da mão dele. Colocou no tabuleiro. O cavalo é a única peça que pula por cima das outras, disse. Ele se move em L. Deixa eu te mostrar. O menino inclinou o corpo na direção dela, curioso. E Teresa ensinou, com a mesma paciência que o professor Mendes tinha usado com ela décadas antes, numa sala que cheirava a cera de assoalho e café coado, quando o mundo ainda parecia enorme e cheio de possibilidades. E que, ela estava percebendo agora, ainda era. Essa história ficou na minha cabeça de um jeito que não sei explicar direito. Eu vi uma mulher que guardou tudo o que era dentro de uma caixa de sapato no fundo do armário, porque a vida pediu, porque não tinha outras opções. E entendi que a parte mais pesada da história não é a humilhação, não é o Roberto, não é nenhuma das coisas que ele fez. A parte mais pesada é o silêncio de anos que ela carregou sozinha. Isso me arrepia. Porque a gente conhece alguém assim. Às vezes a gente é essa pessoa. E o que Teresa me ensinou é que aquilo que você viveu não some, não apodrece, não desaparece. Espera. E na hora certa, volta. Não para te salvar de alguma coisa, mas para te lembrar quem você sempre foi. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela coisa no peito em algum momento, deixa um like agora. É o jeito mais simples de me dizer que valeu a pena, e para mim significa muito mais do que parece. Escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Sério, eu leio todos os comentários e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito saber de onde vem cada pessoa que assiste esse canal. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve para não perder as próximas. Esse canal está só no começo, e cada novo inscrito é o que me dá a energia e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda, de verdade. Não vai embora ainda. Deixei 2 histórias na tela para você para escolher e assistir agora. Te espero no próximo vídeo.